Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês e de todas as famílias. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, meditando na palavra e aprendendo mais sobre as coisas do Pai. Irmãos, neste vídeo em específico, vamos fazê-lo em um modelo um pouco diferente hoje. Faremos uma espécie de podcasting, como se fosse uma live, mas sem câmera, sem vídeo, sem interação por chat, apenas por áudio. Veja só, algo importante a ser dito. Os nossos dias estão passando de forma muito rápida e temos a necessidade, sentimos a necessidade de entregar conteúdos de grande importância para os irmãos. O formato de vídeo que fazemos nos toma muito tempo e acabamos demorando um pouco no repasse de informações. Nós não somos profissionais no assunto, na questão de edição, de editar vídeos, mas gostamos de trazer algo bem preparado aos irmãos. Porém, edição de vídeos toma bastante tempo e o nosso prazo está se esgotando. Temos pressa, irmãos. O Pai tem pressa. Os vídeos editados, eles continuarão a sair com a mesma qualidade que entregamos aos irmãos. Mas eu reforço, queremos em curto espaço de tempo entregar mais conteúdo aos irmãos. Por isso este novo molde, este modelo, este teste que estamos fazendo. Esperamos que os irmãos aprovem e comentem, tá bom? Vamos seguir em frente então. Queremos com este vídeo trazer uma reflexão sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das virgens é uma das parábolas que compõem o sermão profético mencionado por Yeshua. Neste sermão, ele instrui os discípulos que perguntavam a ele sobre quando se daria a sua volta, o seu retorno. Ele então começa a citar e a fornecer diversas informações e conhecimentos que eles, os discípulos, atestariam mais à frente. É quando Yeshua cita também a parábola das virgens. Com certeza nosso Messias deixou cifrado, codificado, alguma ou informações valiosas que seriam e serão pertinentes nos nossos dias. O texto diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Veja, irmãos, há uma questão muito interessante que o texto nos aponta. Todas as 10 virgens estavam na mesma condição. Eram virgens, puras, eram separadas, tinham candeias, lâmpadas nas mãos, e as candeias estavam acesas. O que trazia diferença entre elas eram que 5 delas tinham azeite reserva em suas vasilhas. Por isso elas foram tidas como prudentes. Dá-se a entender que as prudentes estavam um passo à frente, caso houvesse algum imprevisto no meio do caminho. Como se elas desejassem algo, mas estavam se preparando para o inesperado, algum elemento surpresa, um evento surpresa. Todas elas estavam indo ao encontro do esposo. Esse é o contexto da parábola. Vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, as virgens não estavam esperando o noivo. Elas estavam indo ao seu encontro. Isso traz algumas implicações. Era noite e precisavam de suas candeias acesas. Precisavam de luz
para caminhar nas trevas da noite. Nesse momento de trevas que o mundo vive, há um evangelho sendo pregado nesses dias atuais. O evangelho da hipergraça, onde as pessoas não precisam fazer nada para serem salvos, que somente creem em Jesus e já estão salvos, que não há necessidade de arrependimento, de santificação, o retorno às origens, de novidade de vida, não há necessidade de obras, não precisa nada disto, que podem ficar tranquilos, deitados numa rede, aguardando o Messias voltar, que a graça os cobrirá de tudo. As virgens não estavam paralisadas, sem fazer nada, esperando o noivo voltar. Pelo contrário, elas estavam ativas, desejosas de encontrar o noivo. E isto as motivava a sair da inércia espiritual e ir ao encontro do noivo. A salvação em Cristo é dinâmica e não é estática. Precisamos desenvolver a nossa fé e gerar frutos dignos de arrependimento, um arrependimento verdadeiro. Temos um caminho a trilhar, um talento a granjear, uma salvação para cuidar, porém muitos estão parados, estão paralisados, imóveis, enraizados neste mundo de ilusões, aguardando serem salvos. Irmãos, fé sem obras é morta. No verso 5 vemos que o noivo tardou, se atrasou, ou seja, houve ali um imprevisto que as virgens ali não esperavam. Elas se prepararam para um momento, mas este não ocorreu no tempo previsto por elas. Porém, as prudentes estavam um passo à frente das loucas. Elas então perceberam que o tempo do encontro iria demorar um pouco mais. Aqui, meus irmãos, vemos outro detalhe interessante nessa parábola. Muitos tentam antecipar a volta de Yeshua. Porém, ele deixou muito claro que viriam falsos profetas e mestres, apontando que ele já estaria aqui, ou que a vinda dele estava próxima. Mas Yeshua falou: acautelai-vos, fugi deles. Muitos afirmam que o arrebatamento, ou seja, o encontro do Messias com a sua igreja, acontecerá antes de muitas coisas ocorrerem, antes de muitos fatos citados nas Escrituras acontecerem, que serão arrebatados antes da grande tribulação. Porém, irmãos, não entendemos dessa forma. E vemos que as Escrituras são claras quanto a isso. As virgens previam um tempo para o encontro, mas o noivo tardou em vir. Isso já nos remete à ideia de que é necessário coisas acontecerem primeiro, antes do retorno do Messias. O conceito de tempo previsto pelas virgens não ocorreu. A ideia, a noção de tempo que elas tinham, não se concretizou na linha do tempo por elas estabelecida. Entendem? E ainda nesse verso, o texto afirma que, tardando o noivo, todas dormiram. Houve ali um apagão geral, em que todas foram pegas por esse sono. Muitos teólogos interpretam essa parte do texto como sendo uma questão espiritual, uma queda espiritual, uma falha, uma falta de vigilância, um pecado que ocorreu e que por isso elas pararam no caminho, elas pararam na caminhada, elas dormiram. Irmãos, não é bem essa ideia que entendemos aqui neste trecho. Todas elas estavam bem postadas, eram virgens, puras, sem mácula, e estavam com o foco correto, estavam à procura do noivo, não estavam ali dispersas por outras coisas, por anseios terrenos. O foco delas era encontrar o noivo. Não me parece que
há falhas ou pecados aqui. Porém, irmãos, eu creio que houve ali um evento. Há um evento que as pegou de surpresa. Algo inesperado que elas não tinham controle. Os irmãos já pararam para refletir sobre um possível evento ao qual elas ficariam apagadas por um período de tempo? Veja, a parábola diz que foi à meia-noite, na virada de um novo dia, um novo momento. Eu vou lançar aqui uma teoria, uma hipótese. Que os irmãos me entendam, não é uma afirmação, é apenas uma hipótese, um cenário hipotético, tá bom? Esse apagão ao qual elas sofreram não poderia ser o reset da humanidade? Lembrando que é plausível que que sofreremos 2 resets. Um orquestrado pela elite globalista, tentando mascarar o real reinício, o restart verdadeiro. E haverá também o restart da inversão do campo magnético, que trará um reinício, um ressoar de um novo momento, um restart. E o que os irmãos acham disso? Deixe nos comentários, tá bom? Faz sentido para você? Vamos dar mais alguns detalhes à frente sobre essa questão. Entenda, irmãos, eu não estou afirmando que Yeshua está dizendo que houve um reset. É um cenário hipotético que estamos montando aqui. Mas algo, ele, Yeshua, deixou codificado aqui, neste evento, citado na parábola, em que todas elas apagaram. Com certeza há algum segredo aqui. Por isso estamos especulando esse cenário. A humanidade já passou por vários apagões. E nesses eventos, o mal sempre reescreveu a história. Muitos conhecimentos, ciências, segredos importantes foram ocultados do homem, com a intenção de trazer enganos. A verdade, ela é substituída por mentiras. E aquilo que é puro, verdadeiro, o conhecimento real, fica na mão de poucos. E o engano, ele é despejado sobre muitos. É assim que esse mundo é regido pela mentira. Mas a parábola aponta algo interessante. Elas foram despertadas por um grande grito, um clamor. E logo elas retomam o seu trajeto, como vemos. Elas retomam o seu foco ali novamente. Entendemos, irmãos, que esse apagão final será diferente. O ciclo do engano não ocorrerá mais. Haverá uma ação do Pai e do nosso Messias. E aqueles que souberem discernir os gritos, estiverem ouvindo o clamor do noivo, seguirão seu rumo novamente. Seguindo o contexto, então ouviu-se um grito, um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então elas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas não tinham o azeite. Suas lâmpadas estavam apagadas e elas pediram um pouco para as prudentes. Porém, as prudentes não forneceram a elas. As loucas não conseguiram este azeite reserva para reacender as suas lâmpadas. O clamor aqui, o grito do esposo, serão os sinais que a terra dará, confirmando que o noivo está vindo. Será que estamos ouvindo os gritos? Será que o mundo está ouvindo o clamor da terra? Será que estão interpretando os sinais? As prudentes tinham um óleo reserva. Tinham um óleo reservado para um tempo específico. Aquele óleo seria usado em tempo oportuno. E isso fez a diferença para aquelas 5 virgens. Agora eu vou expor algo interessante e revelador aos irmãos. O óleo aqui é um tipo,
é uma tipologia do Espírito Santo, do Espírito do nosso Elohim. Quando lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, vemos ali os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, propriamente dito, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Está ali em Isaías capítulo 11, verso 2. Em outras traduções, conhecimento também está associado à ciência. Veja, irmãos, nesta caminhada nós precisamos fazer uso desse óleo reserva, desses 7 Espíritos de Deus, para conseguirmos chegar até a presença do esposo, chegarmos na festa. Lembrando que ele veio nos buscar, mas será um encontro. Ambos estão se movimentando para esse encontro. O noivo e a noiva estão atuantes neste momento. Nós precisaremos de temor, precisaremos de fortaleza, que é força para suportar e para enfrentar, sabedoria e conselho para instruir e ajudar outros irmãos nessa caminhada, inteligência para traçar estratégias e usar armas que tenhamos nas mãos. Mas eu quero fazer menção aqui do espírito de conhecimento ou ciência, como está em outras traduções. Este óleo que as virgens guardaram, que estava reservado, podemos inferir aqui como conhecimento, como ciência, como informação. O óleo reserva como informação, conhecimento. Um conhecimento que seria guardado para ser usado em um momento muito específico. Irmãos, conhecimento, informação é poder. Informação privilegiada te coloca em posição de vantagem diante ao seu adversário. Existem passagens bíblicas que mostram e confirmam isso que nós estamos afirmando. Passagens em que a informação, o conhecimento fez a diferença na vida de um servo de Deus no passado. Conhecimento que trouxe livramento, que trouxe salvação. Vamos citar aqui algumas passagens. Noé e a arca. Imagine os irmãos. Noé, ele ouviu da boca do Criador que ele acabaria com a humanidade. Que somente ele, Noé, e sua família seriam salvos. Essa informação era extremamente privilegiada. Somente Noé sabia disso. Apesar de ele pregar, anunciar esta mensagem a toda uma geração, ninguém deu ouvidos à pregação, à mensagem de Noé. É fato que Noé não ficou deitado na rede, aguardando tudo acontecer. Pelo contrário, Noé arregaçou as mangas e construiu a arca. Assim, irmãos, é a salvação. Ela é dinâmica e não parada, não estática. O grande fruto da vida de Noé foi a arca. Informação, conhecimento. Temos também a passagem da saída do Egito. É uma outra passagem interessante, onde apenas os hebreus sabiam do segredo de selar as casas, as portas, os umbrais, as vergas com o sangue do cordeiro. E somente isso que traria salvação para eles. Uma outra informação, um conhecimento ali necessário e que livrou a casa dos hebreus. E somente eles sabiam, os egípcios não. É informação, é conhecimento. José e as profecias de 7 anos de fome no Egito. Quer informação mais privilegiada que esta? José teve tempo de se organizar, de encher os celeiros de todo o Egito. Se não fosse esse preparo antecipado, provavelmente toda a humanidade, até então conhecida, seria extinta por conta da fome.
temos também a passagem dos reis magos ao encontro do Messias recém-nascido. Eles tinham conhecimento das estrelas, eles sabiam interpretar os sinais e sabiam da profecia acerca do nascimento do Messias. Mais uma vez, conhecimento, informação. É poder na hora decisiva. Vamos nos colocar no contexto vivido por aquelas virgens. Será que se passássemos por um apagão, um reset, um reinício, seria fácil trilharmos o caminho até o encontro com o Messias? Muitos acham que ele vem antes da grande tribulação. Eu também desejo muito isso. Porém, eu vejo que a Bíblia aponta outro caminho. Eu vejo que a grande tribulação pode ser um caminho de encontro das virgens com o noivo. Será um período de trevas, onde muitos estariam com suas lâmpadas apagadas por falta de informação. Não queremos que os irmãos pensem que estamos substituindo a salvação de Cristo por informação, por conhecimento. Não, irmãos. A lâmpada acesa é a garantia da salvação. A fé firme, inabalável, acesa e ardente dentro dos nossos corações. A fé de que somente Cristo salva. Cristo é o fundamento. Quem salva é Cristo. É Yeshua. Disto não há discordância. Porém, o conhecimento, a informação, ajudará a manter a fé viva frente a um mundo de total apostasia com as lâmpadas apagadas. Lembram desse texto? O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de informação. Esse é o ponto. O azeite reserva é todo o conhecimento necessário para enfrentarmos o nosso maior inimigo, no momento em que ele terá maior força. Irmãos, estamos vivendo um momento de revelação, um momento de apocalipse. E apocalipse significa revelação. O Pai quer revelar os seus segredos. Ele quer trazer conhecimentos que o tempo sepultou por muitos anos, por séculos. Não é à toa o que estamos vivenciando. Quanta informação vindo à tona, quantas verdades escondidas, verdades que, quando aceitas, têm transformado a vida de muitas pessoas. Quando que eu iria imaginar que a Terra não seria um globo, mas plana, estacionária? E por que saber de Terra plana, a verdadeira cosmologia, é tão importante? O que vai mudar na minha vida saber o real formato da Terra? Por que saber de inversão do campo magnético? Por que saber do calendário do Criador, de pré-existência, da guerra das sementes? São tantos temas, tantos conhecimentos que estão vindo à tona. Irmãos, faz toda a diferença, irmãos. São informações que talvez agora não faça muita diferença ou não seja usada. Porém, cremos que após o reset, ou se a inversão for o reset, estamos a um passo à frente daqueles que não sabem ou não deram crédito a tudo que veio à tona. Não é por acaso toda essa informação vir à luz da nossa realidade. Foram conhecimentos que nos foram ocultados e serão necessários em momentos oportunos, em momentos específicos. Imagine você em um período negro da história em que o anticristo estará governando. Sabe-se lá o que emergirá desse novo governo? Imagine-se nesse contexto e a inversão em curso, e você podendo prever, com base em sinais nos céus ou na própria natureza, se prevenir de eventos catastróficos, se prevenir de enchentes, de furacões, de tsunamis, saber discernir quando o domo estiver colapsando e discernir os eventos, ou saber identificar uma mensagem errada que te desviará do caminho correto. Saber ler e identificar nos céus as datas e as convocações, os chamados do Eterno, frente a um tempo totalmente corrompido e de datas erradas.
Informação, irmãos, conhecimento. Conhecimentos que serão usados em horas específicas. O azeite que está guardado para ser usado na hora certa e que manterá sua candeia acesa. É importante conhecer e guardar as profecias que ainda faltam se cumprir. As festas do Eterno serão cumpridas pelo nosso Messias em sua totalidade. Outro conhecimento importante é as festas do Criador. Tudo isso, irmãos, toda essa gama de informação tem uma ligação direta, sim, com a nossa salvação, ou melhor, com a manutenção da nossa salvação. O fato das lâmpadas das virgens loucas estarem apagadas remete a um fato de um período de grande apostasia. A humanidade toda se desviará do plano de redenção, virará as costas para o Salvador e se renderá ao poder do anticristo. É provável que nem acesso mais à Bíblia nós tenhamos. Por isso a palavra, e principalmente as profecias, devem estar guardadas dentro de nós. É o azeite, é a verdade do Criador, é a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Há um texto que diz: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Esse texto aponta para esse tempo de grande apostasia, onde será difícil encontrar fé nas pessoas. E ter esses conhecimentos, as profecias, nos ajudará a entender o contexto que estamos vivendo. Mas toda essa informação tem que estar gravada em nossos corações. O texto de Apocalipse diz o seguinte: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Não adianta, irmãos, apenas ler ou apenas ouvir. Isso tem que estar guardado, gravado, pois ninguém conseguirá roubar de você. Conhecimento do Eterno, ninguém te tira, ninguém te rouba. O conhecimento fará toda a diferença nesse período de trevas. A salvação quem dá é Cristo, e não há outro caminho. A informação, o conhecimento, é o combustível que nutrirá a nossa fé para sermos testemunhas fiéis aqui na grande tribulação, frente à humanidade que perecerá no juízo do Eterno. O Eterno enviará ao mundo a operação do erro, um grande engano. Mas os que estiverem conectados ao Pai, recebendo as informações e o conhecimento, saberão discernir a verdade da mentira. Muitos proferirão a mentira, amarão mais a mentira do que a verdade do Pai, e sofrerão o dano mediante a sua escolha. E para fecharmos aqui este assunto, na saída do povo do Egito, o Eterno deu instruções de como os hebreus deveriam estar preparados, qual a posição, qual a postura tomar naquela noite decisiva. E em uma das instruções, o Eterno disse o seguinte: estejais com os lombos cingidos, cingidos com a verdade. Os hebreus cingiam os lombos para aguentar o peso do trabalho que eles executavam. Estar com os lombos cingidos traria estrutura para aguentar o peso. A verdade do Pai tem um peso, irmãos. O mundo anda ao contrário da verdade. E não é fácil caminhar. Não é fácil defender a verdade para um mundo que pensa diferente e que está mergulhado no engano. Não é fácil, irmãos. Não é simples. Requer estrutura. A verdade do Pai pesa. Será que teremos fé suficiente e estrutura suficiente para chegar até o final? Para encontrarmos o local da festa? Ou ficaremos pelo caminho? É aí que o conhecimento, o espírito de verdade, o espírito de ciência, de conhecimento, trará a informação do Pai e nos ajudará nessa jornada. Que a cada dia eu e você, meu irmão e minha irmã,
se encha desse azeite, desse Espírito, o Espírito do conhecimento do Pai. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz do Eterno. Shalom.